seus poemas amatutados, como gosta de definir sua obra, ele transforma uma mulher, um endereço, um letreiro na fachada de um cinema ou até mesmo a madeira da cumieira de uma casa antiga em versos simples, mas de extrema beleza literária. Arquiteto de formação e poeta por opção, Gessi Quirino é um desses cabras que, para a gente conversar com ele, não pode ter ponteiros no relógio. As horas se passam num instantinho e a gente fica assim, sempre com gostinho de quero mais. Gessi, bem-vindo a Maceió, bem-vindo, né, ao nosso contexto. Acho que essa prosa nossa é meio que uma continuação daquela que tivemos na rádio. Né? Uma extensão, não tenha dúvida. E nesse ambiente, né? Aqui na... É tridimensional, de verdadeira grandeza. De verdade, com caneco de verdade, bolo de verdade. Estamos próximos aqui do litoral, tem até uma história, um abraço que eu dou. É um abraço seguro feito ostra em pé de ponte. Né? Não tem mais nada seguro. Nada mais seguro, com certeza. Eu queria começar a nossa prosa falando um pouco dessa história. Você é um homem que percorre tudo que é canto desse Brasil, né? Teatro, os programas de TV, mas é um cara que se confessa tímido. Como é que é essa história? A questão do tímido é de nascença, né? Eu digo até que eu sou amoitado, feito carneiro que tomou bicho na capaça. Tá? E desde a infância, essa coisa toda, aquelas coisas que chegavam em sala de aula, os bilhetinhos, aquelas geralmente as safadezazinhas, né? Uhum. Eu dizia com muita propriedade e com um quê a mais, né? Uma marca quiriniana, né? E isso fazia com que eu juntasse pequenas plateias e tudo mais, e essa plateia foi aumentando e eu fui descobrindo aí uma arma importante de me impor diante dos mais velhos, né? Dos colegas. Enfim. Driblar a timidez. Depois eu passei a usar isso passei a reclamar poema dos outros e tal. Tem até um poema aqui de Renato Caldas, do Rio Grande do Norte, que ele diz: ô menina, me responda sem se rir, sem chorar. Por que tu remexe tanto quando vê um passar? Tu passar rebolando, remexendo, parece até que nós homens nem tem zóio e nem tá vendo. Ah, se eu fosse a autoridade, se eu tivesse algum valor, eu botava na cadeia esse teu remexedor, e as dispôs dele bem preso num cantinho bem guardado. Eu dizia: minha filha, remexe pro delegado. Então eu dizia isso é Renato Caldas. Eu dizia isso ainda muito jovem. Isso é de um livro chamado, acho que Fulô do Mato. E é um poema de Renato Caldas, e eu dizia isso com força declamatória. Depois eu passei a substituir os meus mestres, Renato Caldas, o Patativa, o Catulo, o Zé da Luz, por minha própria poesia, e hoje eu navego com velas mas próprias. Mas é uma bela fonte. Você é um nascido em Campina Grande, né? Mas assim, se mergulhou de corpo e alma no sertão, da nossa região toda. E eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre essa história, desse mergulho. Você se diz também um observador, uma pessoa, um prestador de atenção. Prestador de atenção das coisas do matéria. Como eu falei anteriormente, Campina Grande sempre foi um polo assim, de convergência de tudo que é brejeiro, caririzeiro, sertanejo, e a musicalidade é uma coisa muito presente por conta era a Rádio Borborema de Campina Grande que eu via, e por conta do centro mesmo, que era esse ponto de convergência. Então era Jacques do Pandeiro, Elinho Julião, Marinês. Você lembra do prefixo da rádio, não? Rádio Borborema falando, algo assim? A Borborema de Campina Grande não tinha, eu não me lembro assim não. Mas eu me lembro da música do Forró de Zé Lagoa. Mas se você não viu, vai ver que coisa boa em Campina Grande no Forró de Zé Lagoa. Mas se você não viu, vai ver que coisa boa lá em Campina Grande no Forró de Zé Lagoa. Às 8 horas é do beco sanfoneiro, acende o candinheiro das rodas juvena. Seu Zé Pelado, cantador, canta a primeira e começa a brincadeira com respeito e com moral. Tem mulher boa da rodagem Zé Pinheiro, vem os cabas do ligeiro, tudo armado de punha. No reservado se bebe boa cachaça e mariquinha, dá de graça um tira-gosto especial. Mas se você não viu, vai ver que coisa boa em Campina Grande no Forró de Zé Lagoa. E era bom mesmo esse forró? O Forró de Zé Lagoa é Rosil Cavalcante. Rosil Cavalcante era compositor, era
fazia o forró, e a gente tinha um contato com os próprios, com a genialidade de Jacques do Pandeiro, Genival Lacerda, que Marinês e essas pessoas eu via no palco e eu escutava. E um pouco depois, já na adolescência, eu tive contato com a grandiosidade e com o lado misterioso do sertão. Foi aí onde eu me descobri assim, o olhar do poeta, assim, de você selecionar aquela cena, né, que tem tanta poesia. E eu digo assim, num lugar que cacheta é comprimido, tem coisas para se dizer, bens ó Deus. Da sabença de tantos zebedeus ao rinchado um jumento entumecido, cangaté de um moleque maluvido ou história dos que não tem história. Um Jesus cristoso, cheio de glória, protegendo nações de deserdados, sanfoneiros com seus tarrabufados, cantadores com suas trajetórias. Sazefinha, ser mãe de tantos filhos, bem dizer, sendo uma zefinharia, boiadeiro aboiando em sintonia com o blém-blém do chocalho que chocalha, juremas com escoliose nas galhas, respirando num solo ressequido, um café bem torrado e bem fervido, que agrada monarcas e plebeus, são coisas que se diga, bens ó Deus, no lugar que cachete é comprimido. Ótimo. Acho que seus mergulhos vem essa sua paixão, acho que pode chamar de encantamento pela figura do vaqueiro, né? Que você remetia aos seus filmes de capa e espada dos medievais. É um encantamento, uma idolatria, né? Idolatria. Eu sempre idolatrei a figura do vaqueiro, a bravura, a grandeza. E talvez uma influência da minha infância mesmo, que na nossa época assistimos filmes de faroeste, de Django, e os filmes medievais, de Ivan Noé, né, de Ricardo Coração de Leão. E esses guerreiros, grandes heróis, né? Esses guerreiros medievais eram pessoas que vinham com armaduras e tudo mais. E depois eu passei a fazer um paralelo desses guerreiros com a própria figura do vaqueiro, né? Eu via o vaqueiro, o lado, digamos assim, um lado assim, romântico do vaqueiro, que era a exposição de animais, que é uma coisa quase que teatral, né? Que é manusear aquele gado e botar uma ração e receber aqueles visitantes. Mas no sertão mesmo da Paraíba, eu vi um vaqueiro chegando de uma pega de boi, um vaqueiro alto, um galego dos olhos claros, pescoço vermelho, e ele desceu do cavalo, devidamente encorado, com luva, tal, com gibão, perneira, e jogou um punhado de terra para cima e disse que pegou o boi. Esse era o código. E ali foi quando eu fiz exatamente o paralelo entre o guerreiro medieval e o vaqueiro. E o vaqueiro tem essa grandiosidade. Eu procuro retratar isso na minha poesia. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco para prosseguir a prosa.